Curiosidades da Bíblia. Olá pessoal, mais uma vez gravando um vídeo hoje aqui no meu espacinho. Os meus alunos já conhecem aqui o escritório, né? Mas é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo aqui para o canal no meu espaço. Hoje vai ser um vídeo diferente, um pouco diferente dos outros, né? Quero estar falando sobre algumas curiosidades da Bíblia. Para começar, qual é o versículo mais longo da Bíblia? Então, o versículo mais longo está no livro de Esther, no capítulo 8, e é o versículo 9. E ele diz mais ou menos isso, né? Porque varia um pouquinho de acordo com a tradução. Mas na Nova Versão Internacional ele diz: isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu, ou Mordecai, né, aos judeus, aos sátrapas. Para quem não sabe, sátrapas era uma espécie de prefeito, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Então esse versículo é tido como o mais longo de toda a Bíblia. Agora uma pergunta assim engraçada, né? Qual foi o profeta que andou com as nádegas de fora por 3 anos? É isso mesmo, com o bumbum de fora. Pois é, está lá no livro de Isaías, no capítulo 20, versículos de 2 a 4. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cílico de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então nós sabemos que o Egito era uma potência, foi uma potência, mas depois de ter feito os filhos de Deus de escravos, ele nunca mais conseguiu se levantar. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas está chovendo lá fora, então mistura um pouquinho do barulho da chuva com o barulho de carros, né? Mas eu espero que não atrapalhe essa gravação. Então, mais uma curiosidade. Quem foi que caiu da cadeira e morreu? Isso está lá em 1 Samuel 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então Eli, além de sacerdote, ele foi juiz. Muitas vezes as pessoas leem que ele tinha julgado Israel por 40 anos, mas a verdadeira interpretação diz que ele foi juiz e sacerdote por 40 anos. E ele, sendo obeso, né, ele caiu lá da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Mais uma curiosidade da Bíblia. Qual foi o profeta? Qual o profeta que viu o tráfego de veículos, largas avenidas e acidentes urbanos dos nossos dias? Pois é, você nunca prestou atenção, isso está lá na Bíblia. Está no livro de Naum, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ele diz assim: os escudos dos seus fortes serão vermelhos, os
homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas, correrão como relâmpagos. É muito interessante isso, porque eu às vezes abro aqui a janela, né, olhando aqui embaixo, a gente tem uma bifurcação em Y, e tem um semáforo, tem um termômetro com relógio, e às vezes eu olho lá para baixo para saber a temperatura que está lá fora, né? E à noite é interessante que a gente só vê as luzinhas vermelhas dos carros, aquela fila, e à noite realmente é isso aí, o aspecto será como de tochas, né? E só luzinha vermelha que a gente olha, subindo a rua. E então o profeta Naum, ele já conseguia lá, há tantos mil anos atrás aí, visualizar, né? Isso, não tinha o vocabulário, não tinha as palavras que nós temos hoje, mas ele conseguiu ver os carros correndo nos largos caminhos, que são as avenidas, né? As autoestradas aí, e as lanternas vermelhas, né? As luzes de freios e tudo mais aí dos carros. E correrão como relâmpagos. E olha que tem gente que corre mesmo. Agora uma outra pergunta. Já havia depressão lá na antiguidade? Sim. Se você acha que não existia, que a depressão é o mal do século, é coisa de hoje, é moderno, não, já existia. E quem é que teve depressão lá? Foi o profeta Elias. Sim, aquele grande profeta, ele teve depressão. Mas onde é que está isso? Está lá em 1 Reis, capítulos 18 e 19. Se vocês pegarem as escrituras e lerem esses dois capítulos, vocês vão entender direitinho. Elias tinha desafiado os profetas de Baal e provou quem era o Deus verdadeiro, né? Que Deus desceu línguas de fogo que lambeu a água colocada sobre a lenha ali e colocou fogo. Imagina colocar fogo em lenha molhada, só Deus mesmo. E depois de tudo isso, Elias se sentiu incapaz e sem forças, e ele vai se refugiar numa caverna e ele quer morrer. Então esse é o primeiro caso de depressão de que se tem notícia. Está relatado lá em 1 Reis, capítulos 18 e 19. E se esse foi o primeiro caso de depressão, como que teria sido o tratamento de Elias no combate a essa doença? Bom, praticamente foi boa alimentação, descanso e disciplina mental. E é muito parecido com o que os especialistas prescrevem hoje em dia, né, para as pessoas que estão passando por isso. Então vale a pena dar uma conferida, né, pega a sua Bíblia lá e dá uma lidinha nos dois capítulos, né, 18 e 19 de 1 Reis. E tem muita curiosidade, né, nas escrituras. Tem muita coisa interessante para a gente descobrir. E se você tem alguma dúvida, se você quer saber, tem uma pergunta na sua cabeça que nunca ninguém respondeu, deixa aí nos comentários que a gente vai dar uma pesquisada e tentar trazer a resposta para você, tá bom? Espero que vocês gostem dessas poucas curiosidades, tem muito mais ainda, mas eu quero que vocês façam perguntas e eu vou procurar responder o mais rápido e da melhor maneira possível. Bom, paz no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor. Gostou do conteúdo? Então inscreva-se no canal. Gostou da mensagem? Deixe o seu like. Lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhuma postagem nova. Comente. Compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Obrigado.